Sou Rai Rabelo, presidente do Instituto Inespec, uma ONG que desenvolve um trabalho social na área da educação especial com pessoas com deficiência no bairro Bom Jardim. O Instituto Inespec funcionou de 2007 a 2016 na área da educação especial, cuidando de pessoas com todas as deficiências. Mas agora nós vamos sim continuar com o trabalho, vamos abrir uma clínica para atender essa demanda do Bom Jardim e também com cursos no EAD para aqueles que desejam realmente entender desse tipo de trabalho. Quero assim particularmente agradecer a todos os parceiros que nos ajudaram nessa luta durante todo esse tempo, e em especial a equipe do pessoal da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, que nos ajudaram com alimentos através do projeto Mãos que Ajudam e também com o projeto de cadeiras de rodas, que realmente foi muito importante. A ajuda deles, eles fizeram a diferença nessa instituição, assim como fazem no mundo inteiro, que é um trabalho conhecido e que realmente ajuda a quem precisa. Quero de pronto agradecer e muito obrigada a todos. Doc TV Channel. Esta viagem começa na cidade insular de Lindau, no Lago de Constança. Seguindo a oeste, depois de castelos impressionantes, fica a cidade-spa de Baden-Baden. Depois a jornada segue a leste até Ulm e a sul até Füssen. Os destinos seguintes são os Alpes bávaros e uma série de castelos saídos de contos de fadas. Chegando a Oberammergau, a jornada continua a leste até o Lago Chiemsee. E perto da fronteira com a Áustria, a viagem termina em Berchtesgaden, em uma casa impressionante no topo de uma montanha. Aproximadamente no meio do Lago de Constança, encontra-se a fronteira entre a Alemanha, a Suíça e a Áustria. Na Alemanha, o lago é chamado de Bodensee. Aqui fica a antiga cidade bávara de Lindau. Sua única ligação com o continente é uma ponte construída em 1853, que permitiu que trens e carruagens chegassem à ilha. O que seguiu
foi a criação de um porto novo e do único farol da Baviera. Em sua história, Lindau já pertenceu à Áustria e à França. E foi só em 1955 que ela voltou a fazer parte da Alemanha. Todos os anos, desde 1951, vencedores do Nobel fazem encontros com jovens pesquisadores científicos do mundo todo em Lindau. Foi só no meio do século XIX que o estadista Otto von Bismarck unificou vários estados federais independentes e os transformou em uma unidade alemã. Nessa época, o romantismo alemão se tornou um movimento dominante. E um de seus símbolos mais visuais são os castelos, reconstruídos em estilo medieval romântico. Este é o castelo de Sigmaringen, que já foi um dia a residência dos príncipes da família Hohenzollern-Sigmaringen. Suas raízes são do século XI, mas o que está de pé hoje data do século XIX. O castelo foi construído para impressionar e se tornou um ponto de encontro para a nobreza rica e poderosa da Europa. Os vales profundos com penhascos rochosos deram aos construtores um excelente lugar para erguer uma fortaleza. E ainda no século XIX, reconstruí-la em um estilo romântico que remetia a tempos anteriores. Em cima de penhascos está o castelo de Werenwag. Palácios são construídos neste lugar desde o século XII, mas esta construção é dos anos 1830, quando os príncipes de Fürstenberg herdaram a propriedade e fizeram reformas. O resultado é este incrível edifício. Deve ter sido uma tarefa muito difícil erigir o castelo neste alto penhasco. Desde então, já houve um incêndio no castelo nos anos 1890 e um terremoto em 1911, quando uma torre de escadas e alguns parapeitos sofreram com rachaduras e quedas de alvenarias. No outro lado do vale, encontra-se o castelo de Wildenstein. A construção data do século XII e a versão atual ainda tem vestígios da original. Uma ponte estreita liga os estábulos e os prédios auxiliares ao castelo principal neste penhasco rochoso. Esta região da Alemanha conta com castelos de todos os tipos e tamanhos, e muitos estão acima de afloramentos rochosos e revelam vistas maravilhosas. Mas este pequeno palácio não se compara a outro, 30 quilômetros ao norte. É um dos grandes castelos europeus e pode ser visto de muito longe. No topo desta montanha de 900 metros de altura fica o castelo de Hohenzollern. Foi construído pelo rei Frederico Guilherme IV da Prússia em 1850 e levou 17 anos para ficar pronto. Este é outro ótimo exemplo de um castelo do romantismo alemão, construído em uma enorme escala. O estilo incorpora a visão idealizada de como um palácio de um cavaleiro medieval deveria ser, mas é difícil que algum deles tenha tido esta aparência digna de um conto de fadas. Ele também foi feito para impressionar e melhorar a reputação da família real da Prússia, descendente dos moradores do primeiro castelo construído neste local no século XI. Em 1423, Hohenzollern foi sitiado durante um ano e totalmente destruído. Só restaram registros escritos de sua existência. 30 anos depois, ele foi reconstruído e, ao longo dos 3 séculos seguintes, foi ocupado por países diferentes, como a Áustria e depois a França. Ao fim do século XVIII, o castelo estava em péssimo estado. Só a capela de São Miguel estava utilizável e foi incorporada a terceira e atual encarnação do Hohenzollern. Depois que o castelo foi reconstruído, não foi usado como residência permanente, apenas como destino turístico. Ele ainda é propriedade particular da família que dá nome ao palácio. Hohenzollern recebe 300 mil visitantes por ano, sendo um dos castelos mais populares da Alemanha.
Um palácio menor, mas também muito impressionante, é o de Liechtenstein, acima da cidade de Ronau. Este castelo romântico neogótico foi construído na década de 1840 para o Duque Guilherme de Urach, Conde de Württemberg. O design foi inspirado por um popular romance histórico, Liechtenstein, publicado em 1826. Como Hohenzollern, esta é a terceira encarnação do Liechtenstein. As duas primeiras foram destruídas uma depois da outra no século XIV. Até chegar às mãos do Duque Guilherme, o castelo estava em péssimo estado. Alguns dos cômodos mais baixos foram esculpidos diretamente na rocha que serve como base do castelo. A torre foi acrescentada 50 anos depois, no fim do século XIX. Este palácio digno de um conto de fadas ainda pertence aos duques de Urach e é um popular destino turístico. A 20 quilômetros fica Tübingen, uma das 5 cidades universitárias alemãs clássicas. As outras são Marburg, Göttingen, Freiburg e Heidelberg. O antigo castelo agora faz parte da universidade e seus 25 mil alunos são quase um terço da população da cidade. Entre os eminentes estudantes que atravessaram estas ruas antigas estão o astrônomo seiscentista Johannes Kepler e Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI. A oeste e na fronteira com a Floresta Negra está a cidade-spa Baden-Baden. Em alemão, Baden significa banhar. Antigamente, a cidade era chamada apenas de Baden. E o nome duplo só passou a ser usado oficialmente em 1931. É uma redução de Baden em Baden, já que fica no estado de Baden-Württemberg. Foi na época do Império Romano que o poder de cura da água foi reconhecido. Acredita-se que o imperador Adriano tenha fundado a cidade e que Caracalla tenha ido lá por conta das dores que sua artrite lhe causava. Depois do fim do domínio romano, a cidade ficou decadente durante vários séculos. Foi só no fim do século XVIII que Baden-Baden foi redescoberta como uma cidade-spa. No início do século seguinte, o resort atraía os ricos e famosos, como os compositores Berlioz e Brahms, e o autor Dostoiévski, que escreveu O Jogador enquanto fazia apostas no cassino. Os hotéis de luxo hospedavam a realeza europeia, como a Rainha Vitória, Napoleão III e o imperador alemão Guilherme I. Em uma colina acima de Bad Urach está o antigo castelo de Hohenurach, usado como prisão na Idade Média. Ao longo dos tempos, passou a ser temido e odiado pelas pessoas. Então, quando a prisão foi fechada no século XVIII, o povo subiu a colina e destruiu o edifício. O antigo centro de Bad Urach está repleto de casas de estilo Enxaimel. O mesmo não pode ser dito de Ulm, 50 quilômetros a leste. Um ataque aéreo devastador em 1944 acabou com grande parte da cidade. Mas a bela igreja mal sofreu estragos. Até as casas na praça em frente à igreja, onde o mercado está, foram destruídas. A igreja é grande o suficiente para ser uma catedral, mas como não há bispos em Ulm, sua designação é de mosteiro. Mas é a igreja mais alta do mundo, com pouco menos de 170 metros de altura. Subindo até o topo em um dia sem nuvens, é possível ver os Alpes a sul, a mais de 110 quilômetros de distância. A construção começou no meio do século XIV, mas foi interrompida várias vezes até que o trabalho parou de vez no século XVI. Ele só foi retomado em 1813,
e a igreja ficou pronta em 1890. A 16 quilômetros a leste encontra-se a Abadia de Hogenburg, que foi fundada no século X. Mas o que se vê hoje é de 8 séculos depois. Em 1802, o mosteiro foi fechado durante um período de secularização e o abade foi deposto. Em 1986, os prédios e a igreja da abadia foram devolvidos aos monges, que restabeleceram o local como uma próspera comunidade depois de quase 200 anos. Seguindo a sul pelas terras bávaras, a jornada chega à base dos Alpes, a grande cordilheira que serve como fronteira com a Áustria e a Suíça. E ao norte do rio Lech fica a antiga cidade de Filsen. Foram os romanos que fundaram a cidade aqui, já que ficava em uma estrada principal através das montanhas até a Itália, e eles precisavam de uma base para os soldados protegerem a rota. O ponto turístico principal da cidade é o castelo, que oferece uma vista da cidade toda. É uma das construções do gótico tardio mais bem preservadas da região. Filsen está cheia de casas medievais, e o centro sofreu poucas alterações. A cidade é um reduto popular para visitantes que exploram as montanhas e os 2 incríveis castelos. O primeiro é Hohenschwangau, construído nas ruínas de um outro castelo em 1833 pelo rei Maximiliano II da Baviera e sua esposa Maria da Prússia. A rainha gostava muito de andar pelas montanhas e, com frequência, levava Otto e Ludwig, seus filhos. Quando Ludwig herdou o trono em 1864, ele começou a planejar e construir um dos castelos mais incríveis do mundo, no lugar de outro castelo antigo, a menos de 2 quilômetros de sua residência na infância. Este é Neuschwanstein, feito para ser um refúgio pessoal do rei Ludwig, que ficava cada vez mais recluso. Ele ficou obcecado pelas óperas de Richard Wagner, e de certa forma, o castelo era uma interpretação de suas peças mais famosas, Tannhäuser e Lohengrin. A música de Wagner impressionou muito o rei, e o seguinte trecho é de uma carta que Ludwig escreveu ao compositor em 1868, sobre seu novo castelo pitoresco. É minha intenção reconstruir as antigas ruínas de Hohenschwangau perto da garganta do rio Pölat, no estilo autêntico do castelo do verdadeiro cavaleiro alemão. E confesso que estou animado em morar lá um dia. Você sabe que hóspede reverenciado eu gostaria de receber. O lugar é muito bonito, sagrado e distante. Um templo digno para esse amigo divino que trouxe salvação e bênção reais ao mundo. O custo foi imenso e superaria 150 milhões de dólares em valores atuais. Em vários momentos, mais de 300 trabalhadores labutavam, e à noite com a luz de lamparinas. Todo o dinheiro veio dos bolsos do rei e de empréstimos que ele fez. O custo acabou subindo muito, e ao fim da construção, tinha sido o dobro do orçamento. Um dos motivos de construir o castelo aqui pode ter sido a vista da ponte que sua mãe mandou fazer para atravessar a garganta. Ela adorava andar neste lugar, e a paisagem deve ter impressionado muito Ludwig. Infelizmente, ele passou apenas 172 dias neste castelo. Como Ludwig foi declarado mentalmente instável e morreu aos 41 anos, em 1886, ele também ficou conhecido, talvez indelicadamente, como o Rei Louco.
mas em seu legado deixou um dos castelos mais fantásticos do mundo, que serviu até como inspiração para o Castelo da Bela Adormecida na Disneylândia. Quando criança, ele gostava de viajar para caçar com o pai e herdou o chalé de Maximiliano II em um vale perto de casa. Com sua obsessão por projetos grandiosos, ele acabou substituindo o chalé pelo Palácio de Lindenhof, construído em um estilo francês mais clássico em homenagem ao seu ídolo Luís XIV, o Rei Sol. Ludwig queria que Lindenhof ficasse como o Palácio de Versalhes, mas isso não se concretizou. Ele comprou uma ilha em um enorme lago onde pôde realizar seu sonho de construir um castelo no tamanho de Versalhes. O programa ainda vai mostrar o resultado. Lindenhof pode ser o menor dos palácios de Ludwig, mas é impressionante. Os jardins formais em volta da casa têm o estilo francês da época. Ao norte, o declive do terreno permitiu a construção de uma cascata. E a água desce os mais de 30 degraus de mármore e chega à fonte de Netuno no fundo. O pavilhão de música fica no topo. Nos lados leste e oeste estão parterres formais e coloridos, com estátuas, fonte e passagens cobertas. No lado sul, a água de uma fonte dourada podia chegar a até 20 metros. Ela fica no jardim do terraço de 3 andares, perto de um templo, acima do qual há um adorno de ouro. No parque, inspirado pelo movimento do paisagismo inglês, ele quis edificações, incluindo um pavilhão mouro, comprado em 1876. Sua extravagância não tinha limites e acabou sendo o seu fim. No outro lado do vale fica um dos mosteiros mais importantes da região alpina, construído na principal rota de comércio entre o norte da Itália e a cidade alemã de Augsburg. É a Abadia de Ettal. Esta abadia beneditina foi fundada no século XIV, mas o que está de pé hoje data de 400 anos depois e foi construído no estilo barroco. A reconstrução se deu depois do incêndio em 1744, que destruiu a igreja e muitos outros edifícios da abadia. Esse foi o início da Era de Ouro de Ettal, e nesse período foi fundada uma academia de cavaleiros que se tornou uma escola muito bem-sucedida. Mas essa prosperidade chegou ao fim em 1803, com a secularização das propriedades da igreja. Só em 1898, a abadia seria devolvida a monges beneditinos de um mosteiro próximo, porque um rico defensor do catolicismo comprou os prédios de volta. A pouco mais de 1 quilômetro ao norte está Oberammergau, conhecida mundialmente por conta de sua representação da Paixão de Cristo, interpretada desde 1634. Os habitantes fizeram um juramento. Se Deus os protegesse da peste, eles fariam essa representação de 10 em 10 anos. Eles foram poupados e agora cumprem o que prometeram em todos os anos terminados com 0. A representação de 2010 envolveu 2.000 pessoas e durou 7 horas, com apresentações entre maio e outubro. Quase 100 quilômetros a leste, perto dos Alpes bávaros, fica Chiemsee, um lago de água doce. Às vezes, ele é chamado de Mar Bávaro e é um lugar popular para velejar e praticar outros esportes aquáticos. Quem quiser viajar de um jeito mais tranquilo, pode usar os antigos barcos a vapor, que oferecem uma forma mais calma de conhecer o lago. A segunda maior ilha de Chiemsee se chama Frauenchiemsee. Os barcos a vapor deixam os turistas e os moradores que não têm embarcações próprias. Não existem carros na ilha, e a população é de somente 300 pessoas.
Milhares de visitantes vão conhecer o convento beneditino, construído em 782. Para ajudar a angariar fundos para o convento, as freiras fazem uma bebida local chamada Klosterlikör e um marzipan incrível. A maior ilha do lago se chama Herrenchiemsee. E escondido no meio do mato está o tributo incompleto de Ludwig ao Palácio Francês de Versalhes. Infelizmente, o rei passou poucos dias no castelo no ano anterior à sua morte. Mas o custo do que ele construiu se equivaleria hoje em dia a pouco mais de 100 milhões de dólares. Só a seção central ficou pronta, porque a construção parou um ano após a morte de Ludwig. O trecho do jardim que foi concluído copia o estilo de Versalhes, com fontes, parterres e uma longa allée, ou avenida central, que atravessa a ilha com seus mais de 2 quilômetros. Como o palácio fica em uma ilha e só é acessível de barca, ficou na sombra do castelo mais famoso de Ludwig, Neuschwanstein. Quem gosta da arquitetura romântica alemã precisa conhecer este edifício insular. O último destino desta jornada fica a leste, é Berchtesgaden, um lugar que ficará para sempre associado a Adolf Hitler. Sua casa, perto de Berchtesgaden, foi destruída, mas sua residência no topo da montanha sobrevive. Se chama Ninho da Águia. A casa foi um presente que Hitler ganhou em 1939. E ela foi poupada porque ele raramente ia lá. O Ninho da Águia foi construído por Martin Bormann no topo de um espinhaço de 1830 metros. A casa é acessada por uma estrada particular de 6 quilômetros, construída na encosta e que atravessa 5 túneis. O valor atual estimado apenas da estrada é de 150 milhões de dólares. No outro lado da montanha, a estrada termina em um estacionamento abaixo da casa, onde carruagens deixam visitantes atualmente. De lá, após um túnel e uma subida de elevador de 124 metros, os turistas chegam ao Ninho da Águia. É possível encontrar até asas deltas motorizadas voando perto do Ninho da Águia. A casa é agora um pequeno bar e restaurante com uma vista incrível. Mas é difícil ver alguma coisa com as nuvens no caminho. Com este clima, é perigoso voar. Então, é uma ótima hora de encerrar a jornada.